Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Matemática do Ensino Médio com foco no Enem e em concursos públicos. Eu sou a professora Braulia Perazio e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre função quadrática. E antes de começarmos então, falar um pouco mais sobre essa função que é tão importante aí dentro da matemática, eu te convido a se inscrever agora no meu canal. Basta clicar na mãozinha aqui ao lado, em seguida clicar em inscrever-se e está prontinho. Deixe também o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Vamos lá? Bom, no vídeo anterior, então, no meu canal, nós vemos aí, nós fizemos uma introdução sobre função quadrática. E hoje nós vamos então falar sobre o gráfico da função quadrática. E dentro do gráfico nós vamos trabalhar aqui, olha, dois exemplos e eu vou focar com vocês também o estudo do sinal através do gráfico, igual nós fizemos lá na função de primeiro grau. Certinho? Primeira coisa, então, vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes aí da função quadrática aqui, olha. Primeira coisa, a função quadrática, que eu coloquei aqui já, olha, f de x, deixa eu começar aqui, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui eu tenho uma função quadrática ou uma função de segundo grau. E o gráfico da função de segundo grau, ele é uma parábola. Essa parábola, gente, ela pode ter a concavidade voltada para cima, como neste caso aqui, olha. Ok? Então, aqui eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E nós podemos, perceber, através aí da construção do gráfico, que, na verdade, a minha função quadrática, ela sempre vai ter a concavidade voltada para cima quando o valor de A for um número positivo, ou seja, quando o coeficiente aqui, olha, de x ao quadrado for um número positivo. Como aqui no exemplo, olha só, acompanhe só comigo. Neste exemplo aqui, olha, sem construir o gráfico, nós já podemos afirmar que é uma parábola que tem a concavidade voltada para cima, já que o x ao quadrado aqui, olha, é um número positivo. Neste segundo exemplo, olha, nós já temos aqui, ó, menos x ao quadrado. Nesse caso, nós já podemos afirmar, então, que a minha função, o meu gráfico, o gráfico dessa função, vai ter a concavidade voltada, então, para baixo, ok? Então, quem define a concavidade aí é o valor de A, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado. Além disso, o gráfico, olha, ele corta o eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas? O eixo x. Nesse caso aqui, da minha parábola, que eu desenhei essa primeira parábola, ele está cortando o eixo x em dois pontos. Esses pontos, gente, são justamente, olha, os valores de x' e x duas linhas. Você pode também chamar de x1 e x2, que são justamente, então, as raízes da minha função aí, de f de x. Como eu tenho duas raízes reais, o que eu posso afirmar, gente? Eu posso afirmar que o delta aqui, então, nesse caso, quando ele intercepta o eixo x em dois pontos, o delta também foi um valor o quê? Positivo, certinho? Então, olha, sobre o delta ser positivo, o delta ser negativo, o delta ser igual a zero, nós vimos no vídeo anterior, quando eu trabalhei com vocês aí conceitos sobre raízes de uma função quadrática, ok? Continuando aqui, gente, outras possibilidades. Bom, a parábola ela poderia ter a concavidade para cima
e acontecer isso aqui, gente. Olha, vamos ver se eu consigo fazer uma parábola perfeitinha aqui para vocês. Lembrando que os vídeos da professora Braulia não têm edição. Não ficou tão perfeita, mas vamos colocar aqui, ó. Essa pontinha do gráfico da parábola aqui, gente, olha, essa ponta da parábola aqui, ó, que é justamente aqui, ó, ela vem aqui, olha, deixa eu pegar aqui a lanterninha para mostrar, ó. Ela vem decrescendo, né? E aí depois, olha, a minha função é crescente nessa parte. Então aqui, ó, ela é decrescente até aqui, e a partir desse ponto aqui, ela é então uma função, né, crescente. Bom, o que isso significa? Tem um ponto aqui que ele está dividindo a minha parábola em duas partes. Esse ponto ele recebe um nome especial. Ele é chamado de vértice da parábola. Eu vou escrever isso aqui para vocês, olha. Então, ele é chamado de vértice da parábola. O vértice, ele é um ponto, e eu vou chamá-lo de V, tá bom? E aí ele tem um valor de x, claro, e um valor de y, já que é um ponto. Esse vértice, gente, eu gosto até de chamar assim, olha, eu gosto de vir aqui, olha, e chamar assim, ó, x do vértice e y do vértice. E para calcular esse vértice, eu não vou demonstrar aqui, mas eu já vou contar para vocês como que nós calculamos esse ponto aqui, olha. O x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Então, se eu quero calcular simplesmente o vértice da minha função, da minha parábola, né? Basta fazer isso daqui, ok? E aí, gente, depois, olha só. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês que eu posso construir o meu gráfico, né? Da função quadrática, usando simplesmente o vértice, as raízes e também o valor de C, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ok? O valor de C, como ele é importante no nosso gráfico. Bom, continuando aqui então, olha, eu apresentei para vocês então o vértice, né? Minha parábola não ficou tão linda aqui não, né, gente? Mas vocês entenderam que é uma parábola, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o vértice. Olha que bacana, gente. Nesse caso aqui, o vértice, ele coincide justamente com o único ponto, olha só o que eu vou falar, hein? O único ponto da minha parábola que intercepta o eixo X. O que isso significa? Bom, primeira coisa, vamos lá de azul aqui, ó. Significa que se ela tem a concavidade voltada para cima, o A é um número maior do que zero. Porém, o vértice coincide aqui, né, com as raízes. Porque sabe o que acontece aqui, gente? Eu vou ter o x' igual ao x duas linhas. Eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando que isso acontece? Como eu disse no vídeo anterior para vocês. Bom, isso acontece quando delta é igual a zero, ok? O que mais que pode acontecer quando a parábola tem a concavidade voltada para cima? Bom, pode acontecer isso daqui, ó. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui, ó. Puxar um pouco mais minha parábola aqui, também aqui, nesse caso. E agora vamos lá, outro caso, gente, que pode acontecer da minha parábola, ó. Esse caso daqui. Observe que o eixo, a parábola, ela não intercepta o eixo x. O que isso significa? Que não existem raízes reais. Professora, mas é possível construir o gráfico? Claro que é possível construir o gráfico. Só que esse gráfico, ele não toca o eixo x. Ele não vai cortar o eixo x. Por que isso aconteceu, gente? Porque o delta, com certeza, foi um valor negativo. E aí não existem raízes reais, ok? E o A? O A aqui continua sendo um número maior do que zero, porque a parábola tem a concavidade voltada para cima. Mais uma pergunta que você poderia fazer para a professora. Bom,
E o vértice, ele existe? Claro, o vértice da parábola, ele vai existir e ele acontece aqui. O que mais que eu posso falar desse tipo aí, então, de situação do gráfico? Bom, eu posso afirmar, gente, que quando a minha parábola tem a concavidade voltada, então, para cima, eu posso afirmar que eu vou ter um valor mínimo. Então, os alunos confundem muito isso, porque a concavidade é voltada para cima, né? Então, eles acham que para cima, né? Falar a palavrinha para cima, né? Acha que está relacionada aí a máximo. Não. Eu vou fazer um outro esboço aqui para vocês, olha, só para vocês acompanharem, então, aqui, ó, comigo. Então, aqui eu tenho o Y e aqui eu tenho, então, o eixo das abscissas, o eixo X. E aí, gente, eu vou colocar uma situação que é essa situação aqui, olha. Uma parábola só, né? Porque lá eu já desenhei muitas, né? Para não te confundir. Você já sabe que esse cara aqui é o vértice. E aí o vértice ele tem coordenadas. X, ó, o que forma esse ponto? É o X e o Y. Sendo que este Y aqui, como eu disse para vocês, eu vou chamá-lo de YV, para dizer que é o Y do vértice. Mas ele é um valor qualquer de Y, é um valor aqui, então, do eixo Y, né? E daí, gente, olha só, observe aqui para mim, eu vou colorir de verdinho aqui, olha. Observe o seguinte, se eu te perguntasse qual que é a imagem do meu gráfico, a imagem, gente, é aqui, olha. A imagem, eu olho no eixo X. Quais valores, né, que Y assume aqui? Bom, ele assume esses valores aqui, ó. Aqui tem infinitos pontos, não é isso, gente? Aqui, ó, infinitos pontos. O Y, ele assume qualquer valor. Isso aqui vai para o infinito, ó. Minha parábola continua aqui, ó. E aí nós dizemos o seguinte, que a imagem, ela é, então, Y, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que Y, ele é maior ou igual ao Y do vértice, ao valor de Y, então, do vértice aí. Então quer dizer que quando pedir para calcular o valor da imagem, né, o conjunto imagem de uma função quadrática, basta fazer o quê, gente? Calcular o y do vértice. E aí você só tem que olhar o seguinte, se o A tem a concavidade, então aqui, ó, se o A é positivo ou se A é negativo, ou seja, se o meu gráfico, né, vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Ok até aqui, gente? E se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu joinha, deixa a sua pergunta aqui no comentário, deixe também aqui no comentário, né, qual assunto que você gostaria que a professora Braulia abordasse aqui no canal com vocês. Continuando, né, eu falei que já eu ia contar para vocês sobre o C, aqui, olha, o valor de C no meu gráfico. Gente, olha que bacana, imagina só comigo. F de x e y é a mesma coisa. Então, eu vou escrever aqui, olha, de azul assim, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx e mais c. Nem pisca no que eu vou falar agora, gente. Se o x for igual a zero, então vou colocar assim, um ponto onde eu estou afirmando, então, olha, se eu atribuir zero para x, o que vai acontecer, gente? 0 ao quadrado é zero. Então, esse aqui vai dar zero. Isso aqui também vai dar zero, né? E aí sobrou y igual a c. Então, este ponto que eu fiz aqui de propósito, não sei se você observou desde o início, olha, esse pontinho aqui dessa parábola é justamente o ponto 0 de x e c de y, esse ponto. E aí o valor em y, eu simplesmente vou colocar aqui então a letrinha C. E nesse caso aqui é a mesma coisa, e neste caso aqui então a mesma coisa. É 0 e C. Ok? Agora vamos então, já que você entendeu, né, eu explicando aí, né, sobre o gráfico, quando a concavidade é voltada para cima, agora nós vamos para a situação de número 2. Na situação de número 2, gente, nós vamos então considerar aqui, olha, uma função que eu vou chamar de g de x agora, que é igual a... Espera um pouquinho, vou deixar um espacinho mais aqui.
Vou colocar aqui embaixo. Lembrando que os vídeos da professora Braulia não tem edição. Então, eu vou considerar ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui, gente, de propósito, eu vou colocar o menos aqui para te lembrar que agora o a é um valor negativo. O que pode acontecer? Vou fazer um pouquinho mais rápido. Bom, o que pode acontecer é o seguinte. Primeira situação, essa situação daqui, onde a parábola, então, corta o eixo x, né, o eixo das abscissas, em 2 pontos. Esse valor aqui, então, né, o x' ou é o x1, tanto faz, né, x', e esse cara aqui, então, é o x duas linhas. E esse daqui, então, gente, é o vértice da parábola. E para calcular o vértice, nós usamos aqui, ó, este mesmo, né, método daqui, ó, ok? Que eu já expliquei para vocês aqui, então, no número 1, né? No caso 1 aqui. E aí eu vou colocar então aqui, olha, neste caso, gente, eu tenho então que A é menor que zero e como a minha parábola corta o eixo x em 2 pontos, ou intercepta o eixo x em 2 pontos, nós dizemos então que delta é um número positivo. Posso afirmar que delta é maior que zero com toda a certeza do mundo, ok? Outra coisa que eu já posso afirmar também, gente, olha, sobre a imagem, aqui, ó. Aqui, ó, compõe só, então. Esse daqui, então, né, é o y do vértice. E daí, o que eu posso escrever sobre a imagem? Nesse caso, a imagem é igual a y, que pertence aos números reais, tal que y, ele é o que agora? Menor ou igual ao y do vértice. Bom, e aqui, gente, eu digo que a minha função ela tem um valor o quê? Máximo, ou um ponto de máximo. E o valor máximo que ela assume aqui, olha, é esse valor de y, que é justamente o y do vértice. E aqui, gente, olha, como eu estava dizendo para vocês anteriormente, nesse caso aqui eu vou ter um ponto que? Um ponto de mínimo, quando ela tem a concavidade voltada para cima aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui de baixo, que está sozinho, é melhor para você visualizar, olha. Então, esse daqui, ó, nós dizemos então que ele tem um valor mínimo ou um ponto de mínimo, né? O ponto você tem que considerar aí o x e o y. Mas quando você fala valor mínimo, é justamente o y do vértice. Por que valor mínimo? Que é o menor valor que o y, que é a minha função, vai assumir nesse caso. Então, quando a concavidade é voltada para cima, valor mínimo. Não precisa decorar isso não, gente, é só entender. Faz um esboço aí da parábola, igual eu fiz, e você sempre entende. Aqui, olha, da mesma forma que é um valor o quê? Máximo, porque o maior valor de y vai ser justamente o y do vértice, porque qualquer outro valor de y, olha, vai ser menor do que esse cara aqui, que é o y, né? Que é o valor do y do vértice, ok? Continuando, gente, continuando aqui, então, olha, então o vértice, né? Aqui vai ser o x do vértice, ó, bem aqui, ó. O que mais que pode acontecer, gente? Bom, pode acontecer outra situação, essa daqui, olha. Estou tentando fazer minha parábola, né? Coincidir, ó. Até que ficou legalzinha a parábola, né, gente? Então, olha, nesse caso aqui, o que aconteceu? Aconteceu que o vértice, né? Ele é justamente a única raiz da minha função. Então, aqui eu tenho, olha, x' igual a x duas linhas. Ou seja, o A é um número negativo, porém, aqui eu vou até colocar aqui do lado, tá? Dessa vez. O delta, ele é um número que? Igual a zero. Porque quando o delta é igual a zero, como eu expliquei no vídeo anterior, né, nós temos, então, duas raízes reais iguais. Gente, tem professor, tem autores que falam que tem uma única raiz, é a mesma coisa. Eu gosto de falar que tem duas raízes reais e iguais, tá bom?
Não faz diferença nenhuma, então. Continuando, outra possibilidade, professora? Bom, a outra possibilidade, gente, é essa daqui, olha. A minha parábola não intercepta o eixo X, ou seja, ela não corta o eixo das abscissas. E isso acontece por quê? Porque, embora o A seja um número negativo, o delta, ele foi um número que, gente, negativo, ou seja, menor que zero, e não existem, então, raízes reais. O vértice, né, continua aqui, olha, o vértice dessa parábola, né, vai ser desse ponto aqui, né, toda parábola tem um vértice, claro, e o valor de C de cada uma delas, gente, eu vou colocar aqui para vocês, olha. Então, aqui, ó, C, né? C. Vou colocar só em um aqui para não te confundir aqui, né? Porque todos os C são iguais? Não, depende da parábola. E aí, de novo, esse valor de C, gente, vocês substituem aí, olha, x igual a zero. Então, é o ponto onde x é zero, e aí, ó, zero, né? Zero ao quadrado é zero, vezes menos A vai dar zero, B vezes zero, isso daqui também vai dar zero, e daí sobrou simplesmente C. Então, é zero e C. Tranquilo? Então, vamos lá construir aqui o nosso gráfico aqui, então, nosso primeiro exemplo. E aí, no nosso primeiro exemplo, vou pegar a malha quadriculada aqui rapidinho, agora que eu expliquei passo a passo com vocês. E vamos lá construir o nosso gráfico rapidinho aqui. E os eixos ficaram aí vermelhos mesmo, vão continuar vermelhinhos aí, não tem problema. Então, aqui está então o eixo Y e aqui então o eixo X. E aí eu posso atribuir valores a X e a Y. Mas eu vou construir esse gráfico de uma outra maneira, como eu prometi para vocês. Vou pegar ali, vou então determinar, vou pegar a minha f de x e vou determinar as raízes. Para determinar as raízes, basta fazer f de x igual a zero, ou seja, fazer y igual a zero. E daí nós fazemos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Então, eu tenho que delta é igual a 49 menos 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 25. Estou fazendo um pouquinho mais rápido essa parte, porque você já viu, né, isso daí lá no meu primeiro vídeo sobre função quadrática. E aí eu vou, então, determinar o valor de x, né? X é igual a menos b, que é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido, então, por 2 vezes A. E daí eu posso já, então, separar em duas raízes, né? Porque eu sei que vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Por quê, professora? Porque o delta foi um número positivo, ok? E daí vai ficar assim, então, gente, olha, menos vezes menos, mais 7, mais raiz quadrada de 25 dividido por 2. Isso daqui dá quanto? Ó, raiz quadrada de 25, né? Que é igual a quanto? Igual a 5. Isso foi só para chamar a sua atenção. Vamos lá, então. Mais 5, que vai dar o quê? 7 com mais 5, 12, dividido por 2, 6. E aqui o x duas linhas vai ser 7, né? Porque menos vezes menos é mais. E aí nós vamos fazer agora menos o 5. E dividido também por 2. 7 menos 5 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E as raízes, então, dessa função, né, são iguais a 6 e 1. O que que isso significa? Significa que, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que a minha parábola ela vai cortar o eixo X nesses dois pontos. Tranquilo? Outra coisa, gente, a minha parábola, né? Eu já sei que ela tem a concavidade voltada o quê? Para cima. Certinho? O que mais que eu posso pegar ali, gente? Ah, eu posso pegar o vértice, professora. Muito bem. Então, vou chamar então aqui de primeiro passo, né? Segundo passo, estou pegando os pontos notáveis do meu gráfico.
eu vou pegar, então, o vértice. Como que eu determino o vértice? O vértice é fazer menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Ótimo. E daí, então, eu tenho que o vértice vai ser, ó, acompanhe comigo, menos b, gente, aqui, ó, menos 7 dividido por 2a, 2 vezes 1. Menos delta, delta é 25, menos 25, dividido, então, por 4a, a é igual a 1. E daí nós temos, olha, que o vértice, ele vai ser, então, que, olha, deixa eu subir um pouquinho aqui. O vértice da minha parábola vai acontecer onde, ó? Menos vezes menos, mais 7 meios e menos 25 sobre 4, ok? Isso significa, olha, 3,5, né? Ó, 7 meios, né? Vai ficar 7 dividido por 2, que é, então, gente, igual a 3,5, 3,5, né? Então, aqui, ó, 3,5. Certinho? Vou colocar aqui o ponto e vírgula, já que eu tenho a vírgula aqui. E daí eu vou pensar, então, 25 dividido por 4. Bom, para fazer 25 dividido por 4, gente, é menos, né? Vou colocar o sinalzinho de menos de uma vez. Eu penso assim, ó, 24 dividido por 4 é 6, mas é 25. Aí eu penso, 1 dividido por 4 é 0,25. Então, por isso eu posso, né, afirmar que é menos 6,25, ok? Então, vamos lá. Então, o y do vértice é 3,5. Bom, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. 3,5, então, vai estar bem aqui, ó. Coloca ele aqui, ó, 3,5. E aqui é 1, 2, 3, 4. Ai, professora, eu vou precisar de mais. Ótimo, vou precisar de mais espaço. Então, vamos lá. Mas não ficou legal. Lembrando que os vídeos da professora Braulio não tem edição, gente. Ok? E daí tá ficando assim, então, ó. 1, né? 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Então, o menos 6,25 ele tá aqui, ó. Menos 6,25, né? Mais ou menos ali. Então, o vértice da parábola, olha, ele vai acontecer bem aqui, gente. Olha, vamos lá, devagar aqui no pontilhado, né? Não está tão certinho, né? Mas aqui, ó. Uma coisa, né, gente? Mais ou menos ali, né? Mas vou melhorar aqui um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui, ó, bem no centro ali, né? Aqui, ó. Ficou melhor esse pontinho daqui. Bom, já tenho 3 pontos no meu gráfico. Olha só que bacana. Qual que é o outro ponto do meu gráfico? Bom, um outro ponto do meu gráfico, que eu vou colocar aqui, olha, o terceiro ponto, gente, é aquele ponto que eu falei com vocês. Quando eu pego a minha função aqui, olha, que é y igual a x ao quadrado menos 7x mais 6, né? Lembrando que escrever f de x e escrever y é a mesma coisa. E daí, gente, eu venho aqui, olha, e substituo x por zero. Olha lá, 0 ao quadrado é 0, menos 7 vezes 0 é 0, mais 6. E daí eu vou ter, então, y igual a 6. Ou seja, eu vou ter esse ponto aqui, olha, que é um ponto também notável aí do meu gráfico. É x igual a 0 e y igual a 6. Vamos pontinho no gráfico? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o valor de C, gente, que eu mostrei para vocês, então, anteriormente, aqui, ó. Esse valor aqui. E tá prontinho. Então, olha, a minha parábola, então, eu simplesmente, eu montei ela aqui, olha, simplesmente pegando valores notáveis. Vamos ver se vai ficar boa essa parábola? Difícil fazer, gente. Vou começar daqui para lá. Difícil fazer uma parábola aqui, ó. É a mão livre mesmo, olha.
Já deu ruim ali, ó. Deixa eu pegar uma borracha, vou com bastante calma aqui. Enquanto isso, eu te convido então a se inscrever no meu canal, porque é importante você se inscrever para que eu possa, né, continuar aí então colocando, né, gravando mais vídeos para vocês. Gente, mas que parábola difícil de fazer, gente. Estou usando aqui a mesa digitalizadora. Tá escorregando a minha mão. Será que de cima para baixo? Eu acho que agora não vai ficar legal, né? Até que não ficou perfeita, gente. Nem um pouco, né? Mas deu para você, então, né? Entender aí como traçar essa parábola. Não é isso? Bom, e aí nós vamos então para o próximo, mas antes de ir para o próximo, eu disse para vocês que eu ia dar um foco aqui também, né, no estudo do sinal. E aí, olha, depois eu vou gravar um videozinho só sobre isso daí, mas eu vou aproveitar isso daqui, olha. Deixa eu colocar o ponto um pouco mais aqui, olha. Lembra lá da função do primeiro grau, que nós analisávamos então o estudo do sinal através do gráfico? Estudar o sinal de uma função, gente, é só falar o seguinte: quando que y é igual a zero, quando que y ele é maior que zero e quando y é menor que zero. Lembrando que esse y pode ser trocado por f de x. Então, a gente escreve assim, ó, eu vou abreviar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Para o quê? Então, acompanhe só comigo. Olha, onde que a minha função é positiva, gente? Ela é sempre positiva acima do eixo x. Por quê? Porque aqui, olha, qualquer ponto que você pegar aqui da parábola, ó, esse ponto aqui, ó, o y é um valor o quê? O y é um valor positivo. Então, se está acima do eixo x, os valores, então, são o quê, gente? Positivos. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá acima do eixo x e essa parte aqui também tá acima do eixo x. Já esse pedaço que eu vou marcar aqui com vocês da minha parábola, olha, que está entre 1 e 6, né? 1 e 6 de x, esses valores de y aqui, olha, eles são todos valores o que, gente, ó? Aí, ó, pega aí, ó, vai pegando aí, são infinitos valores. Esses valores são todos valores o quê? Negativos. Por isso, nós podemos escrever o seguinte: quando que y é igual a zero? Bom, y é igual a zero nas raízes. Quando, né? Ou para x igual a 1, ou para x igual a 6, ok? Depois, gente, quando que o y é maior que zero? Bom, o y ele é positivo aqui, ó, nesse pedacinho daqui, ó. Mas o que acontece com x? Bom, esses valores de x aqui são todos o que, gente? Menores que 1. Então, é para x menor do que 1 ou x o quê? Maior que 6 aqui, ó. E a partir desses valores aqui, ó, é que o y é positivo, ou x maior do que 6. E quando ele é negativo? Bom, o y é menor que zero, ou minha função, né, é negativa, quando os valores de x estão entre 1 e 6. Como que eu escrevo isso na matemática? Entre 1 e 6, eu escrevo aqui, ó, x está entre 1 e 6, menor que x, menor que 6, ou seja, 1 é menor que x, que é então menor do que 6. Isso é justamente fazer então o estudo do sinal. E se você faz o estudo do sinal usando alguma técnica de decoreba, você não está aprendendo matemática, tá bom? Tá errado. Então vamos aprender de fato a matemática sem decoreba, certinho? E aí vamos então para o nosso último gráfico aqui. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, já que você aprendeu? Então vem comigo. Bom, primeira coisa, eu já sei então que a concavidade dessa parábola, ela é voltada então para baixo.
Por quê, professora? Porque o A é um valor negativo. Ótimo. Próximo, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar as raízes, né? Se existirem, né? Será que tem raiz? As raízes de f de x. Como que faz para determinar a raiz de uma função? Vou colocar então aqui, olha, nós vamos simplesmente igualar y a zero. Igualei y a zero. Lembrando que isso daqui, olha, é a mesma coisa que escrever y, certinho? E daí, então, eu vou fazer delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Delta é igual a 25 menos vezes menos mais, e mais vezes menos é menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4 vezes 6, ok? Então, ficou lá, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Menos vezes menos, mais, opa, menos vezes menos mais, e mais vezes menos, menos 16. Ótimo. E delta deu igual a 9. Ok. Engraçado. Vamos ver o outro. O outro deu quanto o nosso delta? Ah, aqui o delta deu 25. Ok. Continuando, então, o delta que deu igual a 9 é que eu achei que era a mesma função e eu tinha só colocado sinal negativo, tá, gente? Por isso que eu fui conferir. Coisa de professor. Continuando. Bom, continuando aqui, então, gente, o delta deu igual a 9. O que eu já posso concluir aqui? Que eu vou ter duas raízes reais e distintas. E daí eu continuo, então, olha, x é igual a menos b, né? O b aqui agora é positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, eu já vou substituir por 3, né? Raiz quadrada de 9, que é 3, e dividido por 2a. Agora, você não pode perder a atenção aqui ao sinal do denominador. E daí você tem, então, olha, x', e vou colocar aqui já de uma vez o x duas linhas. X' vai ficar menos vezes mais, menos 5, mais 3, dividido por menos 2. E daí isso vai ficar, olha, menos 2 sobre menos 2. E a gente faz menos dividido por menos, que é a mesma coisa que falar menos vezes menos, que dá o quê? Dá mais. E 2 dividido por 2 é 1. Aqui, olha, menos 5, menos 3, dividido por menos 2. E aí, ó, menos 5 com menos 3, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2. Menos vezes menos, ou menos dividido por menos, dá mais. 8 dividido por 2, 4. Então, eu já sei que o meu gráfico, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Eu já sei, então, que o meu gráfico, ele vai tocar, né, o eixo X em 2 pontos. Inclusive, eu já sei que vai ser no 1 e 4. Certinho aí? Continuando, vou colocar, então, já estou colocando aqui os eixos aqui, né? O eixo das abscissas e das ordenadas, né? Que é o eixo Y e o eixo X das abscissas, ok? E daí eu vou colocar, então, aqui, olha, vou pegar outra cor aqui, o 1, já sei que ele vai passar nesse ponto, que é o 1, e o 4. 1, 2, 3, 4, né? Esse ponto, né? Porque o y aqui é 0, né? Onde que eu sei que y é 0? Aqui, ó. Nós substituímos y0 aqui. Então, tem esses dois pontos aí, então. Já sei que tem a concavidade voltada para baixo. Outro ponto importante que eu sei, que eu vou chamar aqui do ladinho, olha, de segundo. Eu já sei também que ele vai ter um ponto. Quando eu pego a minha função aqui, olha, y igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Quando x é 0, então esse pontinho aqui, olha, quando x é 0, ele vai ficar menos, né, 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. Nem precisa fazer, já sei que é menos 4, né, gente? Y é menos 4. Ótimo. Então, já sei que a minha parábola, ela também vai passar por aqui, ó. Menos 1
menos 2, menos 3, menos 4. Ela vai passar, então, nesse outro pontinho, ok? Logo é outro ponto para a gente finalizar, então. O vídeo está ficando extenso, né, gente? Mas tenho certeza que você vai aprender muito com esse vídeo. E daí, então, eu vou calcular o vértice da minha parábola. E para determinar o vértice, né, então nós fazemos menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, eu tenho que o vértice vai ser menos b, gente. Me ajuda lá? O b é quanto? 5 sobre 2 vezes a. A é quanto? Menos 1. Cuidado com esse sinal, galera. E aqui eu tenho, então, menos delta vai ser menos 9 sobre 4 vezes a menos 1. Ok. E aqui vai ficar, então, assim, olha, vértice é menos 5 sobre menos 2 e menos 9 sobre menos 4, ok? E daí, então, eu tenho que o vértice é menos dividido por menos é mais 5 meios. E aqui, ó, menos dividido por menos é mais, né? Vai ficar, então, 9 quartos. E aí, né, se você quiser já, né, transformar isso daí, gente, eu posso deixar em fração, né? Você sabe já, né, onde isso vai dar mais ou menos, né? Mas eu gosto de vir aqui e mostrar para vocês, então, olha, o vértice aqui, ó, é 2,5, né? 5 dividido por 2 e 9 dividido por 4. De novo, eu pus assim, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Sobrou 1 ainda. 1 dividido por 4 vai dar o quê, gente? 0,25. Então, por isso, é 2,25. E aí, o 2,5, se aqui é o 2, o 2,5, então, ele está aqui, ó. 2,5 está aqui. E o 2,25, né? Ele vai estar, então, aqui, ó. 1, 2, está aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, bem pertinho aqui, então, 2,25. Então, o vértice vai ser justamente esse ponto. Olha, acompanhe só comigo, gente, ó. Vai ser esse ponto, ó. Desceu. Vai ser esse pontinho daí, então. Ok? E aí, nós vamos agora, então, fazer a nossa parábola, que tem a concavidade voltada para baixo. Deixa eu ver. Não, não ficou legal, hein, gente? Deixa uma parte aqui e vou puxar a outra parte daqui. E, de novo, já vou aproveitar e fazer rapidão com vocês, então, o estudo do sinal. Ah lá, que beleza! Acompanhe só comigo, gente, ó. Acima do eixo X, os valores de Y, qualquer valor de Y que você pegar aqui na minha parábola, ó, pode puxar ele aqui, ó, no eixo Y, ele é o quê? Ele é positivo. Agora, se está abaixo do eixo X, eles são valores o quê, gente? Negativos. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, acompanhe só comigo o estudo do sinal. Eu vou escrever f de x agora ao invés de escrever y, tá? Então, vamos lá. Ó. F de x, quando, gente, que ele é zero? Quando que ele é, então, maior do que zero? E quando que ele é menor do que zero? Vamos responder isso? Eu vou colocar só para, tá? Para e para. Vou abreviar assim. Então, vamos lá. Para x igual a 1 e x igual a 4. Porque justamente aqui, ó, que o y é zero, nas raízes da minha função. Quando que ele é maior que zero? Bom, a minha função é positiva quando os valores de x estão aqui, olha. Aqui dentro, aqui, ó. Né? Os valores de y estão, de x estão aqui, ó, para y positivo. Ou seja, são os valores que estão, então, entre e na matemática nós escrevemos, então, x e o menor, então, para os dois lados, né? Ou seja, 1 é menor que x, que é menor do que 4. E quando que o y é negativo? Bom, o y é negativo, ou a minha função é negativa,
quando x é menor do que 1 ou quando x é maior do que 4. Observa, gente, que as respostas, né, elas são todas dadas aí, né, em torno, né, das raízes. Só que você só vai mudar aí, então, os sinais. E para mudar os sinais, você tem que entender, então, né, o que está acontecendo aí no seu gráfico, certinho? E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal agora. Deixe também aí o seu joinha para que mais pessoas visualizem esse vídeo. Siga-me também nas redes sociais, na minha página do Facebook, que está aqui na descrição, e também no Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.